Olá, meus caros irmãos e amigos, alunos e professores da Escola Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal. Eu quero vos cumprimentar mais uma vez com a santa, gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui para vos transmitir o conteúdo que será estudado na próxima lição. Na lição número 4, falaremos sobre a atualidade dos dons espirituais. Lembra você que nós estamos estudando nesse trimestre esta revista que trata sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Olha, meus amados irmãos, tem sido um tema muito maravilhoso, porque nós estamos aproveitando esta oportunidade para levar os irmãos que ainda não são batizados no Espírito Santo a buscarem o batismo no Espírito Santo. Isso tem causado um grande despertamento em nossa igreja. Eu acredito que você, que em sua igreja utiliza esta mesma lição, tem também experimentado isto, porque nada melhor do que vivermos o pentecostalismo na prática. E é exatamente esta a nossa preocupação, de vivermos o pentecostalismo na prática, mas também fundamentar o pentecostalismo na palavra do Senhor. Para isso, nosso comentarista começou falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Depois, na lição número 2, falamos sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento e na obra da redenção. Na semana passada, na lição número 3, falamos sobre o batismo no Espírito Santo, uma lição preciosa. Você que não assistiu, ela está disponível também no nosso canal e você vai ver uma explicação bem interessante sobre o que é o batismo no Espírito Santo, a diferença entre conversão e batismo no Espírito Santo, a diferença do falar em línguas na hora do batismo e o falar em línguas na hora da oração, a diferença de falar em línguas e ser interpretado por outras pessoas ou por outra pessoa, enfim. Você tem a oportunidade de aprender este ensino tão precioso que foi deixado para você ir na lição número 3. Está disponível em nosso canal. Fique à vontade para poder ir lá e participar conosco, também deixando lá o seu like quando você assistir, deixando o seu comentário. Isso para nós é muito importante. Eu quero, antes de prosseguir, pedir a você que está nos conhecendo hoje, para que você se inscreva em nosso canal, nos ajude a alcançar mais pessoas, ative o sininho de notificação, porque isso ajuda você a saber quando nós disponibilizamos nossos vídeos. Normalmente, estamos aqui todas as segundas-feiras deixando um vídeo atual para que você possa, durante toda a semana, estudar a lição de segunda até sábado, porque no domingo pela manhã você tem um compromisso muito especial, é estar presente na escola dominical. Todo domingo pela manhã, nós estamos na escola dominical porque amamos a escola dominical e acredito que você também é um amante da escola dominical. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, fique bem à vontade, porque esse canal é para edificar você, é para crescimento nosso. E com a sua apreensão sobre a lição, com o seu comentário, nós assim aprimoramos ainda mais o nosso trabalho aqui. Então, antes de prosseguir, eu quero fazer uma breve oração para que Deus possa nos conduzir durante a nossa exposição. Pai querido, nós te agradecemos por esta oportunidade tão rica de estarmos aqui mais uma vez e poder transmitir para os teus filhos esta lição. Que o teu Espírito possa nos ajudar naquilo que já preparamos, Pai, mas precisamos da tua direção, orientação e inspiração. Assim seja conosco, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, para a nossa lição. Tenha nas suas mãos a revista da EBD. Tenha nas suas mãos a Bíblia Sagrada. Não deixe de ter a Bíblia Sagrada nas mãos na hora que você estiver estudando a lição conosco, porque nós falaremos de versículos que você precisa ler conosco e também fazer como crente bereano, conferir as coisas como estão nas Escrituras Sagradas. Então tenha à sua mão, neste exato momento, um exemplar da Bíblia Sagrada e uma revista da Escola Bíblica Dominical para que você possa estudar conosco. Eu te convido para estudar conosco a lição de número 4, e que tem como texto áureo, a lição de número 4 tem como texto áureo o que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. O seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Repetindo, o nosso textual está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, que diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é
o mesmo. Indo então para a nossa verdade prática, diz assim o nosso comentarista: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito. E isso envolve o batismo no Espírito Santo, que nós aprendemos na lição passada, e os dons espirituais que nós vamos aprender nessa lição. Assim, ser pentecostal é crer na atualidade das manifestações. Ou seja, eu sou pentecostal porque eu creio que hoje o Espírito Santo ainda se manifesta na igreja. Eu sou pentecostal porque eu creio que as línguas estranhas são uma realidade para os nossos dias. Eu sou pentecostal porque eu creio na profecia e creio na revelação. Creio que os dons espirituais estão em evidência ainda em nossos dias. Se você é pentecostal, como eu sou, eu sei que você está confirmando comigo estas palavras. Somos pentecostais porque cremos na atualidade das manifestações do Espírito Santo. Dentre elas estão o quê? O batismo no Espírito Santo e os dons espirituais que nós estamos estudando nesta lição. Vamos prosseguir. A nossa leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 1 ao versículo 11. Vamos a essa leitura. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas, mas um só. E o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Vamos, portanto, ao objetivo geral da nossa lição: apresentar a atualidade dos dons espirituais. Este objetivo geral é desmembrado em 3 objetivos específicos que são tratados a cada tópico, e eu peço aos queridos professores que não deixem de abordar todos os tópicos da lição. Às vezes o professor se detém no primeiro tópico e assim o aluno deixa de ouvir e de aprender a respeito dos 2 últimos tópicos, e assim os objetivos específicos não são atingidos, e muito menos o objetivo geral da lição. Então, vamos falar sobre esses objetivos e frisar bem a necessidade de falar sobre cada um deles durante esta aula. Primeiro, apontar a necessidade dos dons espirituais hoje. Situar a função dos dons espirituais é o segundo objetivo específico. Terceiro e último objetivo específico: reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. Vamos então à nossa introdução, meus amados irmãos, e vamos começar então a falar sobre os pontos, os tópicos da nossa lição. A nossa introdução diz o seguinte: os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Estamos falando então de algo que é importante para nós pentecostais, que é a manutenção desta chama pentecostal em nossos cultos, em nossas reuniões, com manifestações espirituais, com profecias, com revelações, com os dons em evidência. Por isso, o ponto central da nossa lição é: os dons
espirituais são atuais para a igreja. Eu quero apresentar nas telas seguintes dois pensamentos que estão sendo muito apresentados hoje em dia. Há um conflito entre dois pensamentos, que é o seguinte: o continuismo e cessacionismo. Vamos ler e vou te explicar o que é isto. O que é o continuismo? É a forma de pensar teológica que entende que tudo aquilo que Atos e o Novo Testamento apresentam como dons continuam sendo aplicados por Deus para todo o decurso da história da igreja, isto é, até hoje. Os que defendem esta ideia são aqueles que acreditam na atualidade dos dons espirituais, conforme descrito em Atos dos Apóstolos e conforme descrito no Novo Testamento e nas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, principalmente. Já o outro grupo, ou outra maneira de pensar teológica, defende o seguinte, chamada de cessacionismo. O que é o cessacionismo? Cessacionismo é a forma de pensar teológica que crê que alguns dons do Espírito Santo estavam restritos à era da igreja primitiva e que após esse tempo cessaram em grande parte. Os reformadores tendem a se alinhar com esta posição. Então creem, por exemplo, que apóstolo não existe mais, era só para aquela época. Alguns creem que as línguas estranhas não existem mais, era só para aquela época. Então há esse conflito entre o continuismo e o cessacionismo que está hoje cada vez mais vívido, mais claro na mídia. Nós, meus queridos irmãos, somos continuistas, sim. Nós, pentecostais, membros, pastor que somos na Assembleia de Deus, nós cremos que até os nossos dias os dons devem ser exercidos conforme está em Atos e no Novo Testamento. Não estou falando isso aqui por teoria apenas, estamos falando por experiência. Se você é pentecostal e conhece o movimento pentecostal, sabe do que estou falando. Eu não estou falando de profecias sem nunca ter profetizado. Eu não estou falando de línguas estranhas sem nunca ter falado línguas estranhas. Eu estou falando de coisas que nós vivemos, vivenciamos em nossas igrejas, em nosso dia a dia, e que é uma realidade. Eu não posso negar aquilo que creio e aquilo que pratico. Eu não posso negar a respeito da atualidade das línguas estranhas se eu falo línguas estranhas. Eu não posso negar a revelação se eu já tive revelações de Deus. Então, irmãos, nós cremos e defendemos e vivemos o continuismo, sim, porque cremos que o Espírito Santo ainda derrama sobre nós o seu poder, a sua graça, e nós, cheios do Espírito Santo, falamos em outras línguas. Nós cremos nisto, sim. Não queremos aqui tecer nenhuma palavra de crítica aos cessacionistas. Respeitamos o seu posicionamento teológico, mas não podemos negar daquilo que temos vivido e visto durante a nossa vida ministerial. Vamos ao primeiro tópico da nossa lição: a necessidade dos dons espirituais hoje. O que Paulo exortou aos Coríntios no capítulo 12, no primeiro versículo, logo no início desse capítulo: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. Irmãos, nós não podemos ser ignorantes a respeito dos dons espirituais. Devemos conhecê-los para que possamos praticá-los de forma sábia, prudente. Precisamos conhecer os dons espirituais. Veja que Paulo está falando do momento em que havia naquela igreja já a manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Então Paulo entra para regulamentar os dons. Capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios e o capítulo 14 deste mesmo livro mostra exatamente o trabalho de Paulo, o esforço de Paulo para ensinar aqueles irmãos a se comportarem de forma que os dons se manifestassem durante o culto e eles pudessem todos serem usados por Deus, cada um de acordo com o dom que havia recebido de Deus. Tanto que é um destaque nosso aí na tela, nenhum dom lhes faltava. Havia em Corinto
uma manifestação plena dos dons, mas haveria de se ter também um cuidado para que o exercício dos dons, para que o exercício desses dons trouxesse para a igreja consolo, edificação e não confusão, e não houvesse ali espaço para dissensões, porque alguém tinha um dom que era mais expressivo e o outro menos expressivo, e assim Paulo então mostra na sua palavra que há diversidade de dons, mas o Senhor é o mesmo. Nós vamos ver esse versículo daqui a pouquinho. Prossegue assim o texto da nossa revista dizendo o seguinte: o que o apóstolo Paulo quer dizer com essa declaração introdutória é que esperava dos coríntios, e essa é também a vontade do Espírito ainda hoje, que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade. Prosseguindo, nosso comentarista fala de duas palavras que Paulo utilizou, dois termos utilizados por Paulo para descrever os dons. Aqui nós temos pneumatikos ou pneumáticos, como você pode ver escrito na tela, que significa literalmente coisas espirituais, ou seja, os dons são considerados coisas espirituais, dons espirituais. É diferente de um talento, é diferente de uma vocação comum. Alguém pode já nascer com uma voz muito bonita e desenvolver então o talento de cantar, né? Os dons espirituais são, na verdade, coisas espirituais que nós recebemos para que nos capacitemos para a obra do Senhor. E olha que interessante que o outro termo ajuda-nos muito, porque o outro termo é charisma, que quer dizer graça, algo que é concedido, que é dado. Os dons não são nossos. Os dons são do Espírito Santo, ele nos concede. E olha que nós devemos usar para o que for útil e segundo a sua vontade, como ele quer. Então os dons não são propriedade nossa, mas são de Deus. E nós apenas os exercemos em momentos nos quais o Senhor queira nos usar. Meyer Pirman fala de 3 aspectos apresentados por Paulo. Eu acrescento aqui, sempre que eu coloco em tarjado em verde, são acréscimos nossos, irmãos. Ele fala de charismata, que é a variedade de dons concedidos pelo Espírito Santo, diaconai, que é a variedade de serviços prestados na causa do Senhor. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. E energiamata, que significa variedade de poder do mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, charisma, ou carisma, como alguns falam, né? Na verdade, vem da palavra graça, dom, que significa o quê? Dádiva de Deus. Os dons são dádivas de Deus. São dádivas espirituais que nós recebemos no momento quando Deus quer, e é usado também quando Deus quiser. Não é da nossa própria vontade. Eu tenho o dom de profecia, então eu me tornei um profeta. Não. Há uma diferença grande, você vai ver ainda nessa lição, sobre o dom de profecia e o ministério de um profeta. O terceiro item do primeiro tópico traz a seguinte pergunta: o que são os dons espirituais? Vamos ler, porque acreditamos que a leitura aqui já nos dá uma boa explicação. Esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus, enquanto a igreja estiver na terra. Isso envolve todo o aspecto da vida cristã, como adoração, evangelização, operações de milagres e o exercício do ministério. Eles podem ser concedidos de repente, em qualquer fase da experiência cristã, ao ser batizado no Espírito Santo, no início da fé, ou ao longo da carreira cristã. Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Então, dons espirituais são capacitações que vêm do Espírito de Deus para nós, de modo que façamos a vontade do Senhor, cumpramos o nosso ministério, aquilo que Deus nos chamou com unção, com graça, com virtude dos altos céus. Chegando então ao nosso segundo tópico, este tópico ele é por demais importante que você preste bastante atenção em cada tela que nós apresentarmos. Vamos tentar falar bem lentamente para que você possa nos acompanhar, meu querido irmão. Vamos lá. Função dos dons espirituais.
Primeiro, o nosso comentarista fala de lista de dons ou listas de dons. Preste atenção no seguinte, irmãos. Há quem acredite que existem apenas 9 dons espirituais. Realmente, baseando-se na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a 10, você vai ver ali 9 dons espirituais. Nós vamos falar sobre esses dons daqui a pouquinho. Isto é reforçado em louvores, né? Nós temos o hino da harpa cristã, 478, que na sua 5ª estrofe, ele diz: os dons do Santo Espírito são 9 que Cristo nos dá. E ao que pede contrito, Jesus não os negará. Enfim, nós acreditamos através dos louvores, acreditamos através de uma mensagem que alguém profere, que são apenas 9 dons espirituais. Porém, há uma lista em Romanos e outra em Efésios que nós precisamos prestar atenção, porque também fala de dons que são dons espirituais. Por isso, quero que você preste bastante atenção nesta parte da lição, porque aqui nós tivemos que mostrar, nós teremos que colocar telas para explicar melhor esta parte da lição. Vamos lá. Para o comentarista, o apóstolo apresenta mais 2 listas. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, de dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 a 30. Analisaremos esta passagem. Daqui a pouco vou mostrar para os irmãos que nós não vemos ali 2 listas. Nós vemos ali uma explicação baseada no contexto bíblico. Mas, antes de falar sobre isso, vamos às listas dos dons. Primeiro nós temos 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10, e nós lemos no nosso texto áureo e vamos reler aqui esta passagem, que diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Esses dons são chamados normalmente de dons espirituais ou dons de revelação. São chamados de dons de revelação para distinguir da expressão dons espirituais, porque entende alguns estudiosos que tanto os dons que estão em Romanos 12, em Efésios 4 e em 1 Coríntios capítulo 12 são dons espirituais. Prosseguindo, vamos à segunda lista, então, que está em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8. Diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, e em algumas versões da Bíblia vai estar escrito servir, seja em ministrar ou seja em servir. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, e em algumas versões da Bíblia vai estar escrito animar, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita a misericórdia, com alegria. Esses dons são chamados também de dons operacionais. Está em destaque ali: profecia, ministério, ensinar, exortar, presidir e exercitar a misericórdia. Vamos então à lista que está em Efésios capítulo 4, versículo 11, que é entendido por alguns estudiosos como um texto que mostra a mão de Deus operando na igreja. Por que a mão de Deus? Porque nós temos aqui 5 ministérios. Os 5 ministérios são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Estes ministérios, trabalhando junto, promove o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Isto é, por demais, maravilhoso, irmãos, quando você tem uma igreja, um campo, no qual estas funções são exercidas por diferentes obreiros, nós entendemos perfeitamente o que o apóstolo Paulo quis dizer aos Efésios e o que Deus quis dizer neste texto sagrado, porque o apóstolo é aquele que é o desbravador, que é o missionário, o profeta é aquele que profere mensagens proféticas
que revelam o que está no coração das pessoas. Evangelista é aquele que tem a capacidade de influenciar pessoas, persuadi-las ao evangelho com a sua mensagem, principalmente com a mensagem de salvação. Pastores são aqueles que pastoreiam, aqueles que cuidam do rebanho, e doutores ou mestres são aqueles que ensinam. Estas 5 funções ministeriais, operando de forma conjunta, irmãos, promove o crescimento, o aperfeiçoamento dos santos, conforme diz a palavra do Senhor. Vamos então à análise do que está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 a 30. Olha o que diz o texto sagrado, meus amados irmãos. Analise comigo, por favor. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Versículo seguinte: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Meus irmãos, o nosso comentarista fala que nós temos 2 listas. No texto acima, 8 dons, e no texto abaixo, 7 dons. Mas analisando essa passagem bíblica, primeiro, irmãos, eu quero mostrar para você que eu fiz questão de colocar o texto e colocar em cores diferentes o que nós podemos observar nesse texto. Primeiro, nós precisamos entender, é o número 1 que está aí embaixo, o contexto da passagem. Vejamos o que diz lá os versículos 21 a 25 deste capítulo. Diz assim: e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Versículo 26 também. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Primeiro, nós precisamos entender que Paulo está falando de unidade. Paulo está falando que mesmo que alguns estejam sendo mais vistos, isso não quer dizer que os menos vistos são desonrados de modo algum. Veja que o item número 2, embaixo, diz o seguinte: precisamos observar que não há 2 listas. Alguns dons até se repetem. Olha lá em cima, você pode ver apóstolos, profetas, lá na primeira parte do texto, são repetidos embaixo: apóstolos, profetas e doutores. Então o que nós temos é uma explicação do apóstolo Paulo, que apesar de apóstolos, profetas e doutores serem mais vistos, e olha, irmãos, que Paulo está falando até dele mesmo, mas nós temos ali citados outros dons. Item número 3, veja só o que diz: há uma mescla de dons espirituais, ministeriais e operacionais ali. Em amarelo, tarjado em amarelo, estão os dons ministeriais. Tarjado em vermelho e com letras brancas estão os dons espirituais de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10. E em azul está o que nós chamamos de dons operacionais, socorros e governos, que foram citados ainda há pouco em Romanos capítulo 12. Governos, está falando lá em Romanos 12, aquele que lidera. Socorros, está dizendo lá em Romanos capítulo 12, aquele que exerce ou exercita a misericórdia. Enfim, nós olhamos aí uma mescla de dons. Isso quer dizer o seguinte, item número 4, para nós terminarmos essa tela. A mensagem é: todos são importantes, indiferente do dom que tenha recebido e que é exercido na igreja.
Não importa. Ah, aquele irmão, ele é só alguém que exercita a misericórdia. Ele é importante para Deus, assim como aquele que é profeta. Paulo, ele vai dizer no final deste capítulo uma palavra muito importante. Ele diz assim: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Sabe que caminho mais excelente é este? É o que está em 1 Coríntios capítulo 13. É o caminho do amor, é o caminho da consideração mútua. Paulo colocou o capítulo do amor entre dois capítulos que falam dos dons, para mostrar que o que equilibra o exercício dos dons da igreja é o amor. Então, analisando esta passagem bíblica, nós não vemos aqui duas listagens. Quero deixar bem claro isso para os irmãos. Nós vemos uma explicação do apóstolo Paulo sobre a importância de não menosprezar ninguém, de não menosprezar quem tenha um dom não muito visível, porque todos precisamos uns dos outros. Já lemos aqui o texto e mostramos isso para você. Vamos prosseguir então. Alguns estudiosos chegaram à conclusão que, somando todos esses dons, nós temos 20 dons espirituais. Eu acho interessante essa tela, gostaria de que você observasse, porque nós vemos, por exemplo, nessa tela temos apóstolo e profeta, que são citados lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 e 29, como primeiro. Naquele momento, naquela fase da igreja, o apóstolo era quem tinha a liderança das igrejas, era quem ia à frente, abrir trabalho e estabelecer nas igrejas os presbíteros. O profeta tinha uma importância muito grande naquele tempo. Chama a atenção do estudioso da Bíblia que o profeta está presente entre os dons ministeriais, está presente entre os dons espirituais e entre os dons operacionais. Ele é citado tanto em Efésios, quanto em 1 Coríntios 12, quanto em Romanos 12. A importância que é dada à profecia naquele tempo é algo que nos traz assim uma grande admiração. Como é importante termos profetas em nosso meio. Lá no Antigo Testamento já foi dito que, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, voltando aqui aos chamados 20 dons espirituais, é a soma desses dons. Temos apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São os 5 dons ministeriais. Depois nós temos profecia, exortação, governo, ministério ou serviço, misericórdia, socorros, contribuir, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, fé, curar, operação de milagres, línguas e interpretação de línguas. Nós temos um total de 20 dons espirituais. Prosseguindo então, irmãos, vamos para o segundo item do segundo tópico, que fala sobre a função dos dons espirituais. Eu chamo a atenção dos queridos irmãos que agora o comentarista vai falar apenas dos dons que estão em 1 Coríntios capítulo 12. Então, vamos lá. A divisão mais conhecida é a seguinte: dons de revelação são aqueles dons que nos permitem saber sobrenaturalmente. E aí nós temos a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e discernimento do Espírito. Irmãos, o tempo não nos permite nos aprofundar na explicação de cada um desses dons. Eu chamo a atenção dos irmãos quando fala palavra de sabedoria, palavra da ciência. A palavra aí significa expressão audível de um pensamento invisível, uma revelação ou uma expressão suficiente e adequada à ocasião. Ou seja, um fragmento da sabedoria de Deus é dado naquele momento. Um fragmento da ciência, do conhecimento de Deus é dado naquele momento para resolver uma situação e para elucidar, trazer clareza em situações que pareçam obscuras. Então vem a palavra da sabedoria, vem a palavra do conhecimento e também o discernimento de espírito para dizer se aquele espírito que está em evidência ali é espírito humano simplesmente, é espírito maligno ou é de fato o Espírito de Deus. Dons de poder são os dons que nos permitem agir sobrenaturalmente, que são fé, dons de curar e operações de maravilhas. E por último, dons de inspiração, que é falar sobrenaturalmente. Temos então a profecia, a variedade de línguas e interpretação. Essa é uma das várias classificações
todas elas são didáticas. Preste atenção, meus amados irmãos. Essa classificação é a mais conhecida, mas Spearman apresenta esta classificação. Muito comum nós encontrarmos esta classificação nos livros. Porém, o nosso comentarista nos fala de algo que nos fez nos aprofundar um pouquinho mais no estudo para preparar esta lição para vocês. Ele fala que Stanley Orton segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo. É chamada de classificação bíblica. Aí eu chamo a atenção dos irmãos porque nós temos aí uma classificação diferente. Primeiro, temos dons do ensino ou pregação, que seriam dois dons, palavra da sabedoria e palavra da ciência. B, dons de ministério, que seria fé, dons de curar, operação de maravilhas, a profecia e dom de discernir os espíritos. E por último, um grupo de apenas dois dons, que são dons de adoração, assim classificados como variedade de línguas e interpretação das línguas. Agora eu gostaria que o prezado aluno e irmão que está nos assistindo prestasse bastante atenção no que vamos falar sobre esta classificação. Por que essa classificação é chamada de classificação bíblica? Porque ao observar o original, nós vamos entender que o apóstolo Paulo, ele mesmo fez essa divisão ao escrever o texto sagrado. Eu vou mostrar para você esta tela. Eu quero que você preste bastante atenção no que está à sua frente. Nós temos aí o texto no grego. E eu queria chamar a tua atenção, caro aluno, para o seguinte. Aí está o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10. Chama a tua atenção para as palavras que nós deixamos aqui, para vocês que não estão tarjadas. Essas palavras que não estão tarjadas são duas palavras gregas, que são alo e hétero, ou héteros. Essas duas palavras, alo e héteros, são duas palavras utilizadas no grego para o que nós conhecemos como palavra outro. Outro. E, mais uma vez, eu chamo a atenção para as cores que nós colocamos aí. Tarjamos em verde o primeiro grupo, que é o grupo chamado dons de ensino ou pregação. Tarjamos em azul o segundo grupo, que é o grupo dos dons de ministério. E tarjamos em amarelo o terceiro e último grupo, que é o grupo que trata sobre os dons da adoração. Então, o verde, nós temos ali dois dons. Aqui, no grego, está escrito logos gnosos, que significa palavra do conhecimento. Da onde vem o termo gnose, que é conhecimento. Aqui nós temos logos, sofias, que significa palavra de sabedoria. Eu deixei aqui destacado esses dois e os dois últimos. Aqui nós temos glosson, que significa línguas. E aqui nós temos interpretação das línguas, hermeneia glosson, ou seja, a interpretação das línguas. O que eu quero mostrar para o querido irmão neste texto é que quando o apóstolo Paulo muda de termo, ao invés de usar alo, ele usa hétero, ele está falando de um dom, de característica ou de um grupo diferente. Quando ele muda de grupo, ele usa a palavra hétero, porque hétero é um outro de tipo diferente. Eu vou mostrar a tela seguinte e vou voltar a esta para que você possa entender a diferença entre hétero e alo. Eu deixei para você esta ilustração. Você vai na padaria comprar um pão e você pede assim: eu quero outro pão. Se você quer um outro pão do mesmo tipo, você no grego usaria a palavra alo. Agora, se você foi comprar um pão na padaria e você quer comprar um pão diferente, você no português você vai dizer: eu quero um outro pão. Mas este outro pão no grego seria hétero, porque eu quero um pão diferente. Então o outro pode ser outro do mesmo tipo e o outro pode ser outro de tipo diferente. Então, voltando a esta tela, nós temos então dois momentos em que o apóstolo Paulo
usa héteros. Esses dois momentos, ele está mostrando o quê? Uma mudança na classificação do dom. Aqui nós temos os 2 dons, aqui nós temos 5 e aqui nós temos 2. Então, vamos apresentar aqui a tela seguinte para que você possa entender o que nós estamos mostrando. Diz assim, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria e a outro halo, ou seja, do mesmo tipo. Pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E quando Paulo vai usar e a outro, ele não usa halo, usa hétero, porque agora virá um dom diferente, ou de um tipo diferente. Então, pelo mesmo Espírito, a fé. Olha que interessante. E a outro, ele usa halo. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Depois ele usa e a outro, mais uma vez ele usa o termo halo, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. Esses 5 dons do segundo grupo são separados pela palavra halo, que significa outro do mesmo tipo. Interessante esse texto sagrado, irmãos, quando mostra isso. E, por último, nós temos aqui hétero de novo, porque vai mudar o tipo de dom, e ele vai falar de variedade de línguas, e a outro, halo, a interpretação das línguas. É por isso que o nosso comentarista apresentou esta diferença que existe entre os dons de acordo com o original. Vamos mostrar para você aqui, voltando aqui a tela para que você possa entender melhor a diferença. Aqui nós temos a classificação teológica, que é como nós comumente conhecemos, e aqui nós temos a classificação bíblica. E nós acabamos de explicar para você por que essa classificação é chamada de classificação bíblica, porque ela está no original, no grego. Vamos então prosseguir e vamos então para o finalzinho do nosso segundo tópico, para o que for útil. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil. Irmãos, não é dom para poder a pessoa se achar mais espiritual. Aliás, nós já tarjamos ali embaixo o seguinte: não são atestados de espiritualidade nem de santidade os dons espirituais. Não. É dado para o que for útil, é para ser usado por Deus na sua obra, para proveito, para edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. E veja que o Espírito reparte particularmente a cada um como quer. Então eu posso buscar dons espirituais? Posso, mas ele concede nos dons segundo a sua vontade, e nós só seremos usados quando ele quiser. Diz mais assim o nosso comentarista: muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas e é pecado. Ele chega a citar a seguinte expressão: só lhe deu glória, somente a Deus devemos dar a glória. Prosseguindo, vamos para o terceiro e último tópico da nossa lição, que fala sobre os dons revelam a unidade na diversidade. Diferentes dons, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Ou seja, há uma diversidade de dons. Os dons são muitos. Alguns chegam a dizer que não podemos dizer que são 9, que são 20, porque se há uma diversidade, se há uma multiplicidade de dons, e Deus opera de várias e várias maneiras como Ele quer, mas os dons são dados segundo a graça para edificação da igreja. E aí está a riqueza dos dons, porque eles não se manifestam de forma única, mas eles se manifestam de várias formas. São 3 classificações de manifestações, as quais revelam a atuação do Deus Trino. Está escrito em 1 Coríntios: diversidade de dons atribuída ao Espírito, diversidade de ministérios relacionada ao Filho e diversidade de operações relacionada com a ação do Deus Pai. Mas é o Espírito, a fonte de todos os dons, que distribui os dons para a edificação da igreja. Por último, temos a unidade. É uma diversidade de dons? Sim, mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo,
mas Deus é o mesmo. Diz assim o nosso comentarista: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina, mas em cada uma aparece a expressão: mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus. O único Espírito, o único Senhor e o único Deus referem-se às três pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. E aí nós vemos uma coisa maravilhosa, irmãos. Eu quero terminar falando sobre isso. Nós temos a operação da Trindade na igreja. Alguns ainda defendem a ideia que não, é o Espírito Santo que está atuando. Não, a Trindade atua na igreja. Quem deu ministros, quem deu os ofícios foi o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas. Nós aprendemos aqui, lemos aqui Efésios capítulo 4, versículo 11, para doutores, mestres, pastores. É o Senhor quem dá à igreja. Então é a atuação de Jesus Cristo, mas é o mesmo Senhor quem faz isso. O Espírito Santo opera de várias maneiras. Nós temos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10, os 9 dons que nós conhecemos. Mas nós já verificamos em outros textos sagrados que ele concede outros dons para nós. Então, ele opera maravilhosamente, de forma diversa, mas é o mesmo Espírito. Deus age de forma maravilhosa. Nós vemos aqui as operações de Deus citadas neste texto sagrado. E quais são as operações de Deus? Alguns chegam a dizer que os sonhos, as revelações, as visões podem ser atribuídas às operações de Deus. Deus tem forma diversa de trabalhar, de falar conosco. Ele pode falar para nós como uma pessoa falando. Não sei se você já teve essa experiência de ouvir a voz de Deus falando com você. Eu já tive essa experiência em alguns momentos na minha vida. E aí você ouve aquela voz e você recua. Às vezes fala, devo estar ficando louco. Mas não, Deus está dizendo algo para você. E você precisa ouvir a voz de Deus. Deus tem várias maneiras de trabalhar. E muito mais agora, com o derramamento do seu Espírito, ele age de forma poderosa no meio da igreja. Então, há uma diversidade de dons, mas há uma unidade divina trabalhando no seio da igreja. Chegando à nossa conclusão, vamos ler o que está escrito, porque o nosso comentarista deixou para nós o seguinte: a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo que a igreja peregrinar na terra, isto é, até a vinda de Cristo. Essa é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. A missão da igreja hoje em nada difere de sua missão no passado. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito Santo. Eu quero terminar convidando você para a próxima lição, a lição número 5, quando falaremos sobre fruto do Espírito, o eu crucificado. Quero me despedir de você mais uma vez, agradecendo pela sua audiência, por você estar aí nos ouvindo até o momento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição. Se você já é inscrito, deixa aí o seu like, deixe seu comentário. Vai ser um prazer responder você. Nós fazemos o esforço de responder a todos, e temos respondido sim, porque até o momento temos poucos comentários. Talvez com o tempo os comentários cresçam e não consigamos atender a todos, mas queremos a tua apreensão sobre lição, nos incentive assim, porque aí nós teremos mais motivação ainda para continuar o nosso trabalho. Quero deixar o meu abraço para você e o abraço da minha família. Eu gosto de citar aqui a minha família, que é a minha base realmente. A minha esposa, a irmã Leila Dutra, meus filhos Elias, Letícia. Somos aqui uma igreja aqui em nosso lar e nós queremos abraçar você neste momento. Trago também um abraço do meu pastor, presidente, pastor Samuel da Silva, e de toda a liberdade que ele tem me dado para atuar no reino de Deus ali, na qual sou muito grato ao nosso Senhor. Deus abençoe você, te dê uma aula maravilhosa no próximo domingo. Aqui se despede o seu amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. Eu termino aqui desejando a você uma aula maravilhosa. Deus te abençoe e muito obrigado. Amém.